Gente, nós estamos na sexta aula aqui, explorando com profundidade o livro As Maravilhas de Deus, de Herman Bavinck. Então, se você está ligado nos nossos conteúdos, e você pode assistir a todas as aulas aqui no playlist que está na descrição desse vídeo, você tem um caminhar progressivo, desde a questão do conhecimento de Deus, como Deus se revela a nós e como essa revelação ela acontece por meio da revelação geral, ou seja, a revelação de Deus a todas as pessoas em todos os tempos, dispostos aí na natureza e na criação, e nós temos também a revelação especial, que essa sim vem por causa da limitação dos nossos pecados, da queda, da nossa impossibilidade de alcançarmos a Deus. Deus, ele vem, toma a iniciativa, ele se comunica conosco de modo a nos salvar. E nós vimos que a revelação especial, ela é dada ao povo de Deus por meio das escrituras sagradas e por meio da personalização, ou seja, da materialização da própria revelação de Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos avançar um pouquinho mais falando da Bíblia Sagrada, que é a fonte primária da revelação especial de Deus. E quando nós falamos de Bíblia Sagrada, nós temos aí um vasto leque de assuntos e uma possibilidade e possibilidades variadas de nós estudarmos sobre as Sagradas Escrituras. Você sabe, eu sou uma pessoa que ao longo do tempo tem se debruçado bastante. Você pode ler o meu livro E Deus Falou na Língua dos Homens para ter um overview ou para ter uma noção mais geral daquilo que é as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, mas hoje nós vamos nos ater ao enfoque e às questões levantadas pelo Bavinck nesse capítulo, que é um capítulo muito importante. É lógico que nós não vamos falar de tudo que o Bavinck desenvolve, até porque nós temos aí um tempo limitado, mas as coisas mais importantes nós vamos desenvolver e nós vamos trazer. Então, quando nós falamos das Escrituras Sagradas, nós estamos falando do livro que é a fonte do conhecimento de Deus que nos conduz à salvação, é a nossa regra de fé e de prática. Então, quando nós falamos as Sagradas Escrituras, nós já falamos sagrado no sentido de considerarmos esse conjunto, essa coleção de livros, como autoritativo, ou seja, como um livro que regula o nosso relacionamento com Deus, nos direciona ao conhecimento de Deus e nos faz compreender melhor quem Deus é, o que Deus faz e o que Deus requer de nós. Esses 3 pontos são pontos que eu sempre tenho batido na tecla. Quem Deus é, o que Deus faz e qual é o nosso papel nessa grande obra de Deus. A nossa confissão de fé de Westminster, ela começa já falando sobre a questão das Sagradas Escrituras, delimitando alguns conceitos, como o conceito de inspiração e como o conceito de canonicidade. Vamos ler com atenção o que a nossa confissão de fé diz. Sob o nome de Escritura Sagrada, ou Palavra de Deus Escrita, incluem-se agora todos os livros do Velho e do Novo Testamento, que são os seguintes, todos dados por inspiração de Deus para serem a regra de fé e de prática. Então, vamos lá. Nós temos a Bíblia Sagrada, dividida em Velho e Novo Testamento. Eu, particularmente, não gosto da denominação Velho. Eu prefiro usar a denominação Antigo Testamento, que é a forma que eu vou usar a partir de agora. Esse conjunto que cumpre aí o Antigo e o Novo Testamentos foram inspirados por Deus e são utilizados pela igreja para serem a sua regra de fé e de prática. Quais são os livros do Antigo Testamento? Aí nós temos todos os 39 livros do Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1-2 Samuel, 1-2 Reis, 1-2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos, Isaías, Jeremias, Lamentações
Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, seguidos pelos 27 livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1, 2 Tessalonicenses, 1, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1, 2 Pedro, 1, 2, 3 João, Judas e Apocalipse. Esses livros são a revelação especial de Deus, de modo que nosso conhecimento da revelação, tanto a geral quanto a especial, vem até nós pelas escrituras sagradas. Vamos lá. Nós vimos que a revelação geral é como Deus dispõe sobre si, de forma geral, na criação. Mas nós só entendemos que realmente Deus está falando e está se revelando de forma geral na criação quando nós vemos que as escrituras nos dizem que é justamente isso que está acontecendo. Nós saímos de um senso comum religioso que todas as pessoas têm para a exata noção que toda a natureza dispõe de informações gerais sobre esse Deus criador que é o Deus revelado nas Sagradas Escrituras. Desse jeito, a Escritura não é a própria revelação, mas a descrição, o registro por meio da qual a revelação pode ser conhecida. Então, o conteúdo daquilo que nós temos nas Escrituras é o registro daquilo que Deus se revela por meio tanto dos elementos da criação, ou também dos elementos mais específicos que nós temos relacionados à revelação especial de Deus. Então, nós podemos chegar a uma conclusão, vamos dizer assim, prévia, que as escrituras, elas são fundamentais. E isso é algo muito importante, não somente dentro da tradição calvinista, mas da tradição protestante no geral. Por quê? Porque nós temos a ideia de que as escrituras, elas dão a baliza formal para aquilo que nós precisamos conhecer a respeito de Deus e daquilo que ele faz. Então, diferente, por exemplo, do catolicismo romano, onde as escrituras e a tradição não escrita, elas têm o mesmo pé de igualdade, para nós, os protestantes, nós acreditamos que apenas a palavra de Deus tem esse papel. E veja só, é muito importante nós batermos na tecla que nós não somos adoradores da Bíblia ou bibliólatras, considerando a Bíblia como objeto da nossa adoração. Não, 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 não. Isso não é o que nós fazemos. Nós consideramos que a palavra de Deus, somente ela, nos conduz ao conhecimento desse Deus que se revela por meio das Escrituras. Então, as Escrituras são um meio estabelecido por Deus para que nós possamos conhecer, novamente, quem Ele é, o que ele faz e o que ele requer de nós. Então, isso é muito importante. Nenhum protestante vai ter a Bíblia alçada dentro dos altares domésticos e a Bíblia é adorada. Não, a Bíblia, ela é tida como o instrumento de Deus, a regra de fé e de prática que nos conduz à adoração do único e do verdadeiro Deus. Então, esse ponto é um ponto muito importante. Veja só, é verdade que a escritura deve ser distinguida da revelação que a precede, ou seja, da revelação geral, mas ela não deve ser separada dessa revelação. É muito importante dizer isso, por quê? Porque a revelação escriturística, ela completa aquilo que a revelação geral nos apresenta. A escritura não é um suplemento humano, incidental, arbitrário e defeituoso para a revelação, mas sim um elemento da revelação. Ou seja, desde o começo nós assumimos o fato que a palavra de Deus revelada nas Sagradas Escrituras, ela tem procedência divina. E por ter procedência divina como revelação de Deus, essa revelação tem o quê? Autoridade. Essa palavra é muito importante.
Nós reconhecemos que a palavra de Deus e somente ela tem autoridade para nos conduzir a um conhecimento e ao relacionamento desse Deus que se revelou a nós pelas Escrituras. Então, veja só, é algo muito lógico nós pensarmos. Deus se revelou a nós de forma especial para que nós o conhecêssemos. E nós precisamos dessa revelação para acessarmos aquilo que Deus revelou sobre si, sobre suas obras e a missão que ele nos convida a fazer parte. Então você veja que a Bíblia é central nesse aspecto, não como objeto de adoração, mas como meio de nós conhecermos a esse Deus com quem nós nos relacionamos e a quem nós, de fato, adoramos. Na verdade, as Escrituras são a finalização e o cumprimento, a pedra angular e o toque final da revelação. Por isso que nós afirmamos lá no primeiro parágrafo da confissão que uma vez que nós temos as Sagradas Escrituras, cessaram todas as formas de revelação salvífica de Deus. Então nós não temos mais possibilidade de termos autores bíblicos novos ou de epístolas novas a serem redigidas, não, porque a revelação ela está totalmente completa, é o ponto final daquilo que Deus estabeleceu como meio do ser humano conhecer a Deus e ter um relacionamento com esse Deus. Olha só o que o reformador João Calvino diz: contudo, seja porque Deus se fez conhecido aos patriarcas por meio de oráculos e visões, seja porque, mediante a obra e ministério de homens, ele deu a conhecer o que depois, pelas próprias mãos, houvessem de transmitir aos pósteros, porém está fora de dúvida que a firme certeza da doutrina foi gravada em seu coração, de sorte que fossem persuadidos e compreendessem que o que havia aprendido procedera de Deus. Então, quando nós falamos que a palavra de Deus tem autoridade, é porque nós reconhecemos a procedência divina dessa palavra. Pois, por meio de sua palavra, Deus fez para sempre com que a fé não fosse dúbia. Festa que houvesse de ser superior a toda mera opinião. Gente, isso daqui é fenomenal. As escrituras, elas fundamentam a nossa fé para que a fé seja a certeza das coisas de Deus e não somente a manifestação de opiniões humanas. Por fim, para que em perpétua continuidade de doutrina, a sobreviver por todos os séculos, a verdade permanecesse no mundo, esses mesmos oráculos que depositara com os patriarcas, ele quis que fossem registrados como que em instrumentos públicos. E neste propósito, a lei foi promulgada, a qual mais tarde os profetas foram acrescentados como intérpretes. Então, o que Calvino está falando é mais ou menos o seguinte: Deus nos revelou da sua palavra de forma progressiva, começando pelos patriarcas, sendo acrescentado pela contribuição dos profetas, no Novo Testamento pela contribuição dos apóstolos, de forma que nós tivéssemos a plena certeza daquilo que é de Deus ou não é, e não somente uma certeza em termos de conhecimentos cognitivos, mas uma certeza que nos impulsiona a termos um relacionamento com Deus. Então veja que a palavra de Deus, ela é muito importante. Por quê? Porque ela produz em nós, com a ajuda e com a mediação, com a agência do Espírito Santo, fé. A fé vem pelo ouvir da palavra de Cristo. E quem gera a fé em nós é o Espírito Santo que inspirou as Sagradas Escrituras, os seus autores, e também hoje continua a
iluminar o nosso coração, nos dando essa convicção de que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a revelação final de Deus que nos conduz ao conhecimento desse Deus e ao relacionamento com esse Deus que se revela por meio das Escrituras. Então, você consegue vislumbrar o mecanismo comunicativo de Deus, que é um mecanismo que, na sua grande e infinita sabedoria, Deus estabeleceu para nós, para que nós não nos perdêssemos nas entrelinhas das nossas opiniões. Deus se fez conhecido e Deus se fez conhecido de uma forma que nós podíamos entender. E por meio desse entendimento, nós termos o conhecimento verdadeiro desse Deus. Veja, como que as escrituras, elas apresentam testemunhos em favor dela mesmo. Primeiro, Deus frequentemente ordena que seus profetas não apenas proclamem a revelação por meio de palavras, mas por meio da escrita também. Então, aquilo que nós temos de forma escrita, que facilita a nossa compreensão, o acesso, a acessibilidade, né, de nós lermos o texto, a certeza daquilo que foi registrado e que foi mantido, é algo que Deus sempre pediu que as pessoas fizessem. Olha, escreva isso. Coloque para a sua posterioridade como marcas visíveis. Veja só, Êxodo 17:14. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. A escrita é algo que foi ordenado pelo próprio Deus. Então, a própria escrita testemunha a favor daquilo que Deus faz por meio das Sagradas Escrituras. Em segundo lugar, Moisés e os profetas são perfeitamente conscientes do fato de que devem proclamar a palavra não apenas oralmente, mas de forma escrita também. Então, existe uma pergunta que as pessoas fazem que é mais ou menos assim: as pessoas, os autores bíblicos, sabiam que eles estavam escrevendo as Sagradas Escrituras? Podemos responder de duas formas. Lógico que Moisés não tinha a noção clara que aquilo que ele escreveu faria parte da Bíblia como o conjunto de 66 livros e ele estaria no começo, né, no ordenamento inicial do Pentateuco. Lógico que isso é uma formulação que veio através dos tempos na história. Mas os autores bíblicos tinham a clareza suficiente de pensarem que aquilo que eles estavam escrevendo era sim palavra de Deus. Porque em muitos casos nós vemos os autores bíblicos escrevendo em obediência ao próprio pedido de Deus. Outros casos, autores bíblicos escreveram como que a sua mensagem fosse transmitida com autoridade. Por exemplo, as cartas de Paulo. Paulo escreveu para que as suas cartas fossem lidas e obedecidas, e nesse sentido, Paulo tinha consciência clara de que aquilo que ele estava escrevendo era parte do plano de Deus, da revelação de Deus e da vontade de Deus. Assim como Moisés fez ao escrever as leis, os profetas frequentemente introduziram suas profecias específicas com as fórmulas. Assim diz o Senhor, a palavra do Senhor veio até mim, ou a visão, palavra ou tarefa do Senhor. Então sempre nós temos a referência de que aquilo que os autores bíblicos estão escrevendo não é produto do coração deles, da opinião deles, de um certo tipo de elaboração de hipóteses filosóficas deles. Não. É algo que sempre é remetido à origem, ou seja, ao próprio Senhor. Assim diz o Senhor, a palavra do Senhor veio até mim. São fórmulas que no contexto profético são chamados de fórmula do mensageiro, ou seja, aquele que escreve é apenas e tão somente o mensageiro daquele que comissiona a missão, daquele que comissiona a mensagem, que, no caso, é o próprio Deus. Agora, em terceiro lugar, há o testemunho do Novo Testamento.
Veja só, é verdade que Jesus e os apóstolos repetidamente citavam discursos do Antigo Testamento sob o nome de Moisés, Isaías, Davi e Daniel. Não menos frequentemente, contudo, eles fazem uso das frases introdutórias, está escrito, a Escritura diz, o Espírito Santo diz, e termos semelhantes. Ou seja, por meio da boca de Jesus e dos apóstolos, nós temos a confirmação, por meio do uso e da citação que eles fazem, de que as escrituras sagradas, que dentro do contexto de Jesus e dos apóstolos eram referências aos textos do Antigo Testamento, eram textos sim considerados como revelação de Deus, como palavra de Deus, e como nós vamos ver daqui a pouco, palavra inspirada por Deus. Por esse método de referência, eles claramente indicam que a escritura do Antigo Testamento, embora constituída de várias partes e originada por diversos autores, ainda assim é um todo orgânico também em sua forma escrita, cujo autor é o próprio Deus. Esse é um ponto maravilhoso. As escrituras sagradas, elas foram concebidas no coração de Deus. Então, nós podemos dizer com tranquilidade que o autor primário das escrituras sagradas é o Deus que se revela por meio delas. Esse é um ponto bem pacífico. Agora, Deus também revelou essa mensagem para que dezenas de autores bíblicos, desde Gênesis até o Apocalipse, eles registrassem essa mensagem e esse registro, na sua forma linguística, na sua forma semântica, na sua forma gramatical, também reverbera aquilo que é a limitação ou as limitações que os próprios autores tinham em relação ao seu contexto, em relação à sua própria maneira de compreender as coisas, seus limites de percepção cognitiva, seus limites de expressão gramatical e linguística, tudo isso é algo que faz parte dessa forma de revelação que nós chamamos de revelação orgânica de Deus, certo? Então vamos continuar. Quarto lugar, quanto às escrituras do Novo Testamento, pode-se dizer que, embora o próprio Jesus não tenha deixado um documento escrito, ele escolheu, chamou e qualificou seus apóstolos para irem ao mundo, particularmente após a sua partida, para serem suas testemunhas. De fato, Jesus não deixou nada escrito. O que foi escrito a respeito de Jesus e o que nós temos por meio dos evangelhos é o registro daquelas pessoas que andaram com Jesus, que alguns deles foram comissionados pelo próprio Jesus, no caso de Mateus e João eram apóstolos de Jesus Cristo, Lucas e Marcos eram associados a figuras apostólicas, mas todas elas eram o quê? Testemunhas oculares ou que, no caso de Marcos e de Lucas, se apoiaram no testemunho daqueles que viram as coisas. Então, nós temos aqui a própria questão da exatidão daquilo que nós temos como relato, como testemunha no Novo Testamento. Veja só, Mateus escreve o livro da geração, isto é, da história de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos nos diz como o evangelho começou com Jesus Cristo, Filho de Deus, e o tornou como seu ponto de origem. Lucas quer que, por meio da investigação cuidadosa e de um relato ordenado, dar certeza a Teófilo sobre as coisas que certamente são acreditadas nos círculos dos santos, com base no testemunho dos apóstolos. João escreve seu evangelho para que creiamos que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e que crendo tenhamos vida em seu nome. E em sua primeira carta ele também declara aquilo que viu, ouviu, contemplou e também o que suas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, e o faz para que possamos ter comunhão com os apóstolos, com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então veja que no Novo Testamento nós temos esse aspecto revelatório que vem por meio da questão do testemunho. Pessoas que viram Jesus, a manifestação máxima da revelação especial, e que, à luz de Jesus, interpretam de forma conclusiva aquilo que o Antigo Testamento carregou até o seu tempo, até o tempo deles, como forma de revelação. Então, por meio desse testemunho dos apóstolos, é que nós temos o quê?
a palavra de Deus completa. Não é à toa que no Novo Testamento existe uma expressão que a igreja é constituída sob o fundamento dos profetas e dos apóstolos, ou seja, os profetas, referência ao Antigo Testamento, apóstolos, referência àquilo que vem como o Novo Testamento, ou seja, a complementação final daquilo que é a promessa provisória, a revelação incompleta de Deus no Antigo Testamento. Inspiração. Nós vimos que a palavra de Deus é inspirada, e eu creio que nós precisamos dar uma explicação um pouquinho melhor sobre o que é a inspiração. O Bavinck vai dizer o seguinte: a inspiração é a atividade particular do Espírito Santo por meio do qual o registro da revelação aconteceu. Ou seja, a inspiração envolve um ato ativo de Deus na pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E é esse Espírito Santo que vai inspirar, ou seja, vai colocar no coração dos autores bíblicos a palavra de Deus, a revelação, que não necessariamente é uma revelação que trata de assuntos novos, ou seja, ou a pessoa ela recebeu por revelação algo que ela nunca havia aprendido. Pode ser que isso aconteça, mas também a revelação no sentido de que todo testemunho que, por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas e João tiveram de Jesus Cristo, possa a ser condensada, registrada numa forma que expressa, por um lado, toda a palavra de Deus, porque nós temos aí o processo de inspiração, mas também guardando as limitações dos próprios autores, ou seja, a palavra de Deus revelada, ela é inspirada pelo Espírito Santo, registrada por autores humanos, de forma que esse registro final seja a expressão plena daquilo que Deus quis ou quer que o seu povo saiba, para que esse povo tenha o conhecimento, de novo, de quem ele é, do que ele faz, por meio de Jesus Cristo, e da nossa missão em relação a tudo isso. A posição defendida, principalmente dentro da reforma, é a inspiração chamada plenária verbal. Gente, nós não vamos entrar nas teorias da inspiração, mas só para iluminar um pouquinho a cabeça de vocês, existem várias formas de nós entendermos o processo de inspiração. Eu vou distinguir aí 3 formas. A forma 1 é o que nós chamamos de teoria do ditado, ou seja, é a forma de entender a inspiração como um processo mecânico onde Deus fala e simplesmente o ser humano reproduz ipsis literis aquilo que Deus ordenou na forma de ditado. Lembra quando você fazia ditado lá na escola, você reproduzia exatamente aquilo que Deus falava com você, sem se preocupar com aquilo que você tinha na cabeça, sem se preocupar com o seu contexto. Falou, está registrado. Temos um outro extremo, que é um extremo, vamos assim, perigoso também, a considerar que a Bíblia Sagrada, na verdade, é algo que parte mais do coração das pessoas na tentativa de entender sobre Deus. Aquilo que nós, de forma ortodoxa, cremos ser a inspiração, é o que nós chamamos de inspiração plenária verbal. De um lado, nós não aceitamos a teoria do ditado. E muita gente acha que é assim que. Muita gente acha que a Bíblia Sagrada foi escrita como se fosse um ato de psicografia. Que a pessoa que escreveu não tem domínio de nada do que ela escreveu. Não. E nem tampouco o outro extremo que coloca toda a escritura na conta do homem, do ser humano, do autor. Não, nós estamos no meio termo, porque é no meio termo que nós encontramos o quê? O equilíbrio de encontrar a dinâmica de inspiração do Espírito Santo com a dinâmica da própria redação do texto. E essas duas coisas sempre devem ser vistas em conjunto. Por isso que nós estamos nos referindo à inspiração plenária verbal. Plenária significa simplesmente plena. Todas as partes da escritura vêm plenamente de Deus.
está fundamentada na declaração bíblica inequívoca que toda a escritura é inspirada por Deus. Quando nós falamos de verbal, o Millard Erickson vai explicar o seguinte: a influência do Espírito Santo se estende além da direção dos pensamentos e abrange a seleção das palavras usadas para transmitir a mensagem. Ou seja, a Bíblia comunica exatamente o que Deus quis revelar sobre si mesmo, sem anular as limitações e o contexto dentro da qual os autores bíblicos escreveram. Isso é muito fácil você verificar. Você compara o jeito de Moisés escrever, o jeito de Davi escrever, o jeito de Jeremias escrever, o jeito de Isaías escrever, todos têm formas diferentes. Ou seja, Deus, ele se amolda no processo de inspiração às próprias contingências dos seus próprios autores, mas nós cremos que as palavras escolhidas nesse processo vêm da inspiração de Deus, de forma que essas palavras são a expressão plena da vontade de Deus, por isso que é plenário verbal. Portanto, dado que Deus inspirou o texto sagrado, ele se configura como autor primário das Escrituras e assim a Bíblia é a palavra de Deus. Quando nós falamos que a Bíblia é a palavra de Deus, é porque nós reconhecemos que o autor primário das Escrituras é Deus, que se revela aos autores bíblicos. Esses autores bíblicos vão registrar as Escrituras e aquilo que nós temos como fruto de trabalho de inspiração do Espírito Santo e da redação dos autores é considerada toda ela como obra de autoria primária de Deus, e é por isso que nós afirmamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Veja só, dois textos que nos ajudam a entender essa dinâmica. 2 Timóteo 3, 16 a 17, texto que você conhece muito bem. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ao afirmar que a Bíblia é inspirada por Deus, estamos associando diretamente o texto escrito em forma humana a uma autoria primária divina. O Erickson vai dizer o seguinte: compreendemos a inspiração das Escrituras como a influência sobrenatural do Espírito Santo exercida sobre os autores da Bíblia, que fez com que seus textos fossem um registro da revelação ou resultassem de fato na palavra de Deus. Mas veja, outro versículo que muitas vezes é ignorado quando nós falamos de inspiração, que é o texto de Pedro. Ele diz o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Ou seja, nenhum texto da Escritura vem de um tipo de pensar, de opinião, de hipóteses meramente humanas. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Ou seja, ainda que as qualidades humanas façam parte do processo de redação das escrituras, as escrituras não partem da vontade humana. A vontade humana é o instrumento para o registro e não a sua motivação. Porque de onde vem a motivação? Vem do Espírito Santo. Veja só, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, esse movimento, essa ação inspirativa do Espírito Santo é o que desencadeou no registro do texto bíblico por meio de homens santos que falaram da parte de Deus. Por que é a palavra de Deus? Porque homens santos falaram da parte de Deus. Ou seja, nós temos a ideia clara de origem. Gente, lógico, a Bíblia Sagrada foi escrita por homens? Sim, foi escrita por seres humanos. E, nesse sentido, não há erro em falar que a Bíblia é uma composição humana. Mas nós temos que diferenciar a fonte, a motivação da instrumentalidade. A Bíblia é um livro humano na perspectiva instrumental, ou seja, Deus se utilizou de mãos humanas para revelar-se. Mas todos os autores bíblicos se apoiam
naquilo que Deus revelou sobre si próprio. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E o texto de 2 Pedro 1, 20 e 21 apoia, confirma aquilo que Paulo fala em 2 Timóteo 3,16. A profecia mencionada por Pedro é uma referência ampla ao conteúdo da revelação associado ao instrumento pela qual essa revelação se materializou, ou seja, os homens, por meio da agência do Espírito Santo, ou seja, da ação do Espírito Santo. Nesse sentido, a inspiração pressupõe que todo o conteúdo revelado em linguagem humana é procedência divina e expressa, mesmo por meio das limitações da linguagem humana, toda a revelação divina necessária para que o ser humano conheça o Deus Trino. Isso é maravilhoso. Calvino nos ensinou que Deus se acomoda, se amolda à comunicação humana para se comunicar conosco. Então, por meio das Sagradas Escrituras escritas pelo ser humano na agência do Espírito Santo, nós temos o contato com a realidade desse Deus criador de todas as coisas, desse Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, que tem um propósito redentivo em Cristo Jesus para todos nós. Por isso, meus irmãos, a Bíblia para nós é preciosíssima. A Bíblia para nós expressa a exata vontade de Deus que nos conduz à salvação. Então a Bíblia tem uma função insubstituível de nos conduzir a Deus. É um meio para alcançarmos a Deus, para conhecermos a Deus, para sermos introduzidos e apresentados a Jesus Cristo neste mundo, dentro das nossas condições, até que Jesus venha, a Bíblia será necessária para que nós conheçamos quem é esse Deus. Veja só, no entanto, estaríamos compreendendo mal toda a Escritura se inferíssemos a partir desses indícios que os profetas e apóstolos foram meros agentes passivos, mental e volitivamente inativos e servindo ao Espírito apenas como uma espécie de alto-falante. Olha só, essa referência à tal da teoria da inspiração, do ditado. Ou seja, não é verdade que os autores bíblicos eram apenas marionetes passivas de Deus. Não, Deus se utilizou da vontade, do elemento volitivo das pessoas, das qualidades mentais dos autores bíblicos, para que eles, de forma ativa, expressassem dentro da sua capacidade a palavra plena de Deus. Porque é verdade, não apenas que Deus sempre honra as suas obras e nunca lida com suas criaturas racionais como se elas não fossem racionais, mas que o Espírito Santo também, evidentemente, contraria qualquer ideia mecânica de inspiração, até mesmo porque, embora os profetas fossem movidos ou dirigidos pelo Espírito Santo, eles próprios também falavam. Aqui está algo sensacional do processo de inspiração. Há uma convergência da inspiração do Espírito Santo, que é o motor de todo o processo, com a instrumentalidade do ser humano. Então, fonte e motivação com a instrumentalidade produzindo a Bíblia Sagrada. Gente, por isso que a Bíblia é, ao mesmo tempo, palavra de Deus e também é a maior peça de produção literária humana. Sem dúvida nenhuma, e isso nós temos em clara evidência que a maior obra literária em termos de vendagem pelo Guinness é a Bíblia Sagrada. Então, a verdade que a Escritura ensina sobre essa questão é: Deus, ou seja, seu Espírito, é realmente o locutor da sua palavra, mas ao dar expressão a ele, fez uso dos profetas e apóstolos como seus agentes. Então veja nesse esquema, o Espírito Santo ele começa e motiva e conduz todo o processo, mas esse processo ele passa pela mão, pelo coração, pela mente dos autores bíblicos, que vão produzir um documento que expressa a linguagem dos seus autores, mas expressa toda a vontade de Deus que nos conduz à salvação. Isso daqui é
vamos dizer assim, uma parte muito importante da nossa visão com respeito às Sagradas Escrituras. Então, por um lado, nós não podemos aceitar as pessoas que falam que a Bíblia é produção meramente humana, e também nós não podemos aceitar o fato de que a Bíblia Sagrada é apenas um produto de um ditado. Como nós temos, por exemplo, na ideia de revelação dentro do islamismo, o Coran, né? A Coran, ela meio que é revelada numa passada só, num intervalo de algumas décadas para uma só pessoa, e a crença dentro do islamismo é que aquilo é a expressão exclusiva de um Deus que se revela sem a utilização instrumental das pessoas que servem como intermediários dessa revelação. A palavra de Deus tem um processo de revelação mais orgânica, e por isso é uma perspectiva muito bem acabada, perfeita do plano de Deus em se revelar a cada um de nós. Agora, nós vimos o processo de inspiração. Inspiração está relacionado ao processo de registro das Sagradas Escrituras. Agora, esse texto registrado, como que é lido e o que o Espírito Santo faz? Se o Espírito Santo inspirou os textos e inspirou os autores a escreverem os textos bíblicos, o mesmo Espírito Santo que inspira, ele nos ilumina a compreendermos aquilo que ele próprio inspirou. Chamamos isso de iluminação. A condução do Espírito é a porção de todos os cristãos e consiste em uma iluminação da mente e em um governo e uma direção da vontade e das inclinações. Por causa dessa influência, ou seja, a iluminação, uma influência do Espírito Santo, é a ação do Espírito Santo em nós, a mente e a vontade recebem o conhecimento, o poder e o desejo de fazer o que Deus se agrada. Ou seja, quem nos faz compreender aquilo que está escrito, quem nos faz obedecer é o Espírito Santo. E esse agir nós chamamos de iluminação. Mas o mover do Espírito foi concedido apenas aos profetas e apóstolos e consistia em um estímulo e uma provocação para tornar conhecida aos homens a revelação da vontade de Deus que eles receberão, ou seja, uma referência à inspiração. Ou seja, então vamos ver nesse esquema. O Espírito Santo, ele inspira o texto bíblico, e a partir do texto bíblico, ele nos ilumina a compreendermos aquilo que está registrado por inspiração sua nas Sagradas Escrituras. Então, a inspiração ocorre nos autores bíblicos. A iluminação ocorre em nós que lemos o produto acabado da inspiração, que é a Bíblia Sagrada, são as Sagradas Escrituras. Então vamos organizar as ideias. Em primeiro lugar, sabemos que cada livro, além de ter a sua origem individual, eventualmente tomou seu lugar em uma coleção ou cânon. Isso é uma lista ou um grupo de escritos que constituem a regra de fé e conduta, ou seja, regra de fé e prática. Nós podemos falar sobre cânon bíblico em diversas perspectivas, e eu vou deixar aqui na descrição do YouTube uma aula que eu falo especificamente de cânon bíblico, mas nós entendemos que Deus se revelou apenas em alguns livros que nós consideramos como literatura canônica, ou seja, os 66 livros na perspectiva protestante, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento, conforme nós lemos a confissão de fé no começo dessa aula. E essa lista, ela é reconhecida como palavra de Deus, por nós reconhecemos a autoria de Deus, todo o processo de inspiração, pelo produto também da iluminação e do benefício da igreja em todos esses 2 milênios de fé, e nós consideramos como escritura autoritativa, ou seja, para nós tem autoridade de regra de fé e conduta. Por isso que a palavra de Deus é sumamente importante para nós. É o nosso parâmetro, é a nossa regra de fé e prática. Aquilo que nós cremos a respeito de Deus, aquilo que nós colocamos em prática em obediência, consoante aquilo que Deus se revelou a nós por meio dessas escrituras. Veja só o que diz a confissão de La Rochelle
Sobre a Escritura, regra e fé. Nós reconhecemos que estes livros são canônicos e regra infalível da nossa fé. Não tanto por comum acordo e consentimento da igreja, mas pelo testemunho e persuasão do Espírito Santo, ou seja, pela iluminação do Espírito Santo, pelo agir interno do Espírito Santo, pelo testificar do Espírito em nós, que nos faz distingui-los de outros livros eclesiásticos, sobre os quais, ainda que sejam úteis, neles não se pode fundamentar nenhum artigo de fé. É uma referência aos livros apócrifos. E mais uma vez, eu não vou explicar nessa aula, mas eu vou colocar um link aqui como sugestão de aula para você assistir sobre a questão do cânon bíblico. Em segundo lugar, é importante notar que os manuscritos originais escritos pelos próprios profetas e apóstolos se perderam, com exceção, ou seja, os que temos são apenas, se perderam sem exceção, ou seja, o que temos são apenas cópias deles. O que nós temos, pessoal, são cópias de cópias de cópias. Então, nós não temos a epístola escrita por Paulo, o documento que nós chamamos de autógrafo, ou seja, aquele documento que Paulo propriamente escreveu. Se perdeu ao longo do tempo, como se perderam todos os documentos autógrafos e originalíssimos da palavra de Deus. O que nós temos são cópias de cópias de cópias. Agora, a questão importante aqui é o seguinte: como que nós sabemos que essas cópias são fiéis ao original que se perdeu? Dentro disso, nós temos um outro conceito muito importante, que é o conceito da providência de Deus na transmissão do texto. O texto que foi inspirado por esse mesmo Espírito Santo foi transmitido por meio de documentos que foram sendo copiados de forma fiel. E por meio de uma ciência bíblica chamada de crítica textual, hoje, por forma científica, nós podemos chegar à conclusão de que o texto bíblico que nós temos hoje, no ano de 2024, 2025, 2026, é um texto estável, ou seja, um texto que não foi corrompido. Então, essa é a resposta que a ciência pode dar. E como nós temos o amparo da teologia, nós cremos então que esse texto que não foi corrompido ao longo do tempo, é a expressão da palavra de Deus e é a palavra de Deus para nós hoje. Então, uma coisa muito interessante aqui é que o mesmo Espírito que inspirou o texto preservou o texto para que nós pudéssemos ler esse texto hoje, depois de 2, 3 mil anos, com a iluminação do Espírito Santo. Então, 3 conceitos importantes: inspiração, preservação e iluminação. Todas essas 3 coisas feitas pelo mesmo Espírito Santo. Em terceiro lugar, devemos notar que o Antigo Testamento é escrito em hebraico e o Novo Testamento em grego. Portanto, no momento em que a Bíblia foi distribuída entre os povos que não entendiam esses idiomas, uma tradução se tornou necessária. Gente, isso aqui é um aspecto muito importante. Sabe por quê? Porque dentro, e fazendo uma comparação com o islamismo, dentro do islamismo, o Corão autoritativo é aquele que está escrito em árabe. Então você precisa aprender árabe para recitar as orações em árabe. Dentro do contexto do judaísmo, o texto autoritativo é o texto hebraico. Dentro do protestantismo e dentro do cristianismo, em geral, o texto autoritativo é o texto que parte dos originais, escritos no Antigo Testamento, grande parte em hebraico, mas algumas partes em aramaico, e no Novo Testamento em grego, das traduções. Por quê? Porque nós entendemos que Deus também está no processo de condução das traduções, de modo que as traduções expressam o conteúdo da mensagem que está contida nos originais bíblicos, ou seja, nos textos escritos nas línguas originais bíblicas. Isso é muito importante, que contribui para o nosso esforço missionário. Ou seja, quando Jesus nos comissionou a ir e fazer discípulos em todas as nações, nós vemos todo um movimento em Atos de fazer com que o evangelho, a mensagem do evangelho fosse proclamada nas diversas línguas, nos diversos dialetos, idiomas, e o processo da transmissão do texto inspirado e revelado passa também por essa tradução. E não é à toa que a própria Confissão de Fé de Westminster vai colocar isso de forma clara. Veja só que legal. O Velho Testamento
o Antigo Testamento em hebraico, língua vulgar no antigo povo de Deus, e o Novo Testamento em grego, a língua mais geralmente conhecida entre as nações no tempo em que ele foi escrito, sendo inspirados imediatamente por Deus e pelo seu singular cuidado e providência, conservados puros em todos os séculos, ou seja, nós estamos falando de inspiração e de conservação, ou seja, de preservação. São, por isso, autênticos e assim em todas as controvérsias religiosas a igreja deve apelar para elas como para um supremo tribunal. Ou seja, o texto inspirado é aquele que foi escrito nas línguas originais. Então, em qualquer tipo de problema, é a esses textos que nós devemos apelar. Mas, não sendo essas línguas conhecidas por todo o povo de Deus, que tem direito e interesse nas escrituras e que deve, no temor de Deus, lê-las e estudá-las, esses livros têm de ser traduzidos nas línguas vulgares de todas as nações aonde chegarem, a fim de que a palavra de Deus, permanecendo nelas abundantemente, adorem a Deus de modo aceitável e possuam a esperança pela paciência e conforto das escrituras. Isso daqui é muito importante, porque é um movimento que nos conduz às missões, a tornar a palavra de Deus conhecida na língua dos povos. Por quê? Porque Deus optou em falar na língua dos seres humanos. Então, nós não podemos criar barreiras a impedir o acesso das escrituras, porque a igreja e o povo de Deus têm direito de acesso às escrituras. E quanto mais nós traduzirmos, mais povos serão alcançados. E isso faz parte de um mover muito importante, porque todo mover missionário em qualquer parte do mundo começa com a tradução das escrituras. Por quê? Porque as escrituras são a fonte, o nosso parâmetro único para o conhecimento de Deus e da sua vontade. Por fim, em quarto lugar, uma tremenda quantidade de cuidado e de esforço tem sido dedicada à interpretação das Sagradas Escrituras, e isso tem acontecido desde os dias dos judeus antigos, passando pelos séculos e permanece até hoje. O problema é o seguinte: nós temos o texto inspirado. Como que nós vamos ler? Como que nós vamos interpretar? Como que nós vamos aplicar? Então, o Deus que inspira o texto, preservou o texto, e nos auxiliar hoje, iluminando nossas mentes e corações para que nós interpretemos esse texto. Um texto bíblico que é antigo, distante da nossa realidade histórica, mas que contém, toda ela é a palavra de Deus. E nós precisamos interpretar. Nós precisamos codificar certas coisas para que possamos, no nosso tempo, ver qual que é a vontade de Deus para nós hoje. A Bíblia é a palavra de Deus escrita de forma acessível para que todo o povo de Deus possa obedecer fielmente à sua vontade. É o livro em que toda a revelação de Deus fez sobre si, revelação essa suficiente para a salvação do povo. A Bíblia não é um livro de mistérios insondáveis à mente humana, mas um livro cuja mensagem é inteligível. Sem dúvidas, temos muitos pontos que não são de fácil entendimento. Também é verdade que temos problemáticas dentro do texto bíblico sobre os quais nós provavelmente nunca teremos respostas exclusivas e finais. Mas o nosso convite é de sempre aplicarmos uma regra de interpretação, que é uma regra de tradição cristã. Scriptur interpretes scriptur, ou seja, a escritura a si mesmo é interpretada, em si mesmo, por meio de si mesmo é interpretada. Ou seja, você, por exemplo, tem um texto difícil, você recorre a um texto com a mesma temática dentro das Sagradas Escrituras, que provavelmente um texto vai jogar luz sobre o outro, porque nós temos a palavra de Deus como um corpo coeso de mensagens. E isso aponta para a necessidade de nós sabermos interpretar bem as Escrituras. Interpretar bem, ler bem. Porque quem interpreta bem, quem lê bem, consegue aplicar bem, e essa é uma responsabilidade. Sabe como você faz isso? Ouvindo com fidelidade e atenção aquilo que temos nas pregações, sendo fiel e assíduo nos ensinos da igreja. E recorrendo a boas literaturas cristãs que ajudam cada um de nós a enxergarmos o texto bíblico com mais clareza. E essa é uma responsabilidade sua, hein?
A Bíblia é uma diversidade de escritos pertencentes aos mais variados gêneros literários que apresentam, tal qual um teatro, uma única e coerente história. E conforme o Bartolomeu e Gorin vão dizer, a Bíblia certamente é uma única história que se desenrola. Nós temos a Bíblia, a formação de 66 livros, vários gêneros literários escritos em muitos tempos e por diversos autores, mas a palavra de Deus, em suma, conta uma única história. A história da salvação. Como Deus, em Cristo Jesus, salva o seu povo. Como Deus, em Cristo Jesus, completou a obra da redenção. Fala a história do Evangelho. O que é o Evangelho? São as boas novas daquilo que Deus fez em Cristo Jesus por meio da sua morte e da sua ressurreição para a salvação de todo aquele que crê. Então, a Bíblia Sagrada é muito importante. Gente, não é chover no molhado dizer que nós precisamos amar a palavra de Deus. Amar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, não nos esquecermos de obedecer a palavra de Deus. Olha só o que diz a Confissão Belga. Cremos que essa Sagrada Escritura contém perfeitamente a vontade de Deus e suficientemente ensina tudo o que o homem deve crer para ser salvo. Nela, Deus escreveu por extenso toda a maneira de servi-lo. Por isso, não é lícito aos homens, mesmo que fossem apóstolos, ou um anjo vindo do céu, conforme diz o apóstolo Paulo, ensinarem outra doutrina senão aquela da Sagrada Escritura. É proibido acrescentar algo à palavra de Deus ou tirar algo dela. Assim se mostra claramente que sua doutrina é perfeitíssima e em todos os sentidos completa. Não se pode igualar escrito de homens, por mais santos que fossem os autores, às escrituras divinas. Nem se pode igualar a verdade de Deus, costumes, opiniões da maioria, instituições antigas, sucessão de tempos ou de pessoas, ou concílios, decretos ou resoluções. Pois a verdade está acima de tudo, e todos os homens são mentirosos e mais leves que a vaidade. Por isso, rejeitamos de todo o coração tudo que não está de acordo com esta regra infalível, conforme os apóstolos nos ensinaram. Provai os espíritos que se procedem de Deus. E, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa. Gente, a palavra de Deus, ela é central. Nós precisamos ter acesso a essa palavra, crer nessa palavra, amarmos essa palavra, obedecermos essa palavra, porque afinal de contas, como disse o Herman Bavinck, a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Precisamos lê-la, precisamos obedecê-la. Por meio dela, precisamos conhecer toda a vontade de Deus que nos conduz à salvação. Que Deus te abençoe, que Deus nos use, que Deus nos dê a fidelidade necessária para compreendermos a sua vontade.